O amigo do meu namorado me agarrou na cozinha durante uma festa e agora está inventando que eu dei em cima dele. Eu estava deitada na cama, encarando o teto do meu quarto há horas. A luz do sol já começava a entrar pela janela, mas eu nem tinha conseguido dormir direito. Fazia 3 dias desde aquela festa, e a cena não saía da minha cabeça. Cada detalhe voltava como um filme que eu não conseguia pausar. Conheci o Rafael na faculdade há uns 6 meses. Ele estava na fila do bandejão, reclamando do preço absurdo de uma Coca-Cola, e eu ri. A gente começou a conversar e descobrimos que tínhamos 2 matérias em comum. Foi natural, sabe? Nada forçado. Ele era engraçado, atencioso, meio desajeitado às vezes, mas de um jeito fofo. Quando ele me pediu em namoro 2 meses depois, eu senti que era a coisa certa. Rafael sempre foi muito aberto sobre ser inexperiente. Eu era a primeira namorada dele, e ele deixava isso claro sem vergonha nenhuma. Dizia que nunca tinha encontrado alguém que valesse a pena até me conhecer. Isso me fazia sentir especial. Nosso relacionamento era leve, tranquilo. A gente estudava junto, assistia série, saía com os amigos dele. Tudo muito normal, muito gostoso. Foi assim que conheci o Lucas. Lucas morava com o Rafael numa república perto da faculdade. Eles eram amigos desde o ensino médio, daqueles que viviam grudados. O Rafael sempre falava dele com aquele orgulho de quem tem um irmão de consideração. O Lucas é foda, você vai ver, ele dizia. E no começo eu até achei o Lucas legal. Ele era extrovertido, falava alto, fazia todo mundo rir nas festas. O típico cara popular que todo mundo conhece. Mas alguma coisa mudou depois de umas semanas. Comecei a perceber o jeito que o Lucas me olhava quando o Rafael não estava por perto. Não era aquele olhar casual de cumprimento ou de quem tá só sendo educado. Era algo diferente. Demorado demais. Com uma intensidade que me deixava desconfortável. Ele segurava o olhar por alguns segundos a mais do que deveria. E quando eu desviava, sentia que ele continuava me observando. No começo achei que era paranoia minha. Pensei, tá viajando, é só o jeito dele. Mas acontecia com frequência demais para ser coincidência. Quando a gente estava todos juntos assistindo algo na sala, eu sentia o peso do olhar dele. Quando eu ia pegar algo na cozinha, ele sempre arrumava uma desculpa para ir junto. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada, mas que juntas formavam um padrão. Comecei a evitá-lo. Sempre arrumava um jeito de não ficar sozinha com ele. Se o Rafael ia tomar banho e eu estava na República, eu inventava que precisava fazer alguma coisa ou ficava mexendo no celular, criando uma barreira. Nunca falei nada pro Rafael porque, bem, o que eu ia dizer? Seu melhor amigo me olha estranho. Parecia besteira. Parecia que eu estava inventando coisa. Até aquela festa. Era aniversário de uma menina do curso de engenharia. Todo mundo ia estar lá, e o Rafael estava animado. Vai ser massa, amor. A galera toda vai, ele disse enquanto me esperava na frente da minha casa. Eu tinha me arrumado mais do que o normal, um vestido preto que eu adorava, maquiagem caprichada. Queria me sentir bonita. A festa estava lotada. Música alta, gente por todo canto, aquele cheiro característico de bebida misturada com perfume e suor. O Rafael me apresentou para um monte de gente que eu não conhecia. Lucas estava lá também, com os amigos dele, já meio alterado quando a gente chegou. Bebi mais do que devia, para ser sincera. Não sou de beber muito, mas estava num clima bom, me divertindo, dançando com o Rafael. Ele estava feliz, eu estava feliz, tudo parecia perfeito naquele momento. Lá pelas 3 da manhã, eu já estava tonta. O Rafael percebeu e ficou preocupado. Amor, você mora longe. Dorme lá em casa hoje? Vai, ele sugeriu, passando a mão no meu cabelo com aquele jeito carinhoso dele. Eu concordei. A ideia de pegar um Uber naquele estado não era das melhores mesmo. A gente voltou para a República. O Rafael me emprestou uma camiseta dele e me ajudou a tirar a maquiagem. Dorme bem, tá? Qualquer coisa eu tô aqui do lado, ele disse, me beijando na testa antes de ir pro quarto dele. Eu desabei na cama do quarto de hóspedes e apaguei quase na hora. Acordei com a boca seca, aquela sensação horrível de ressaca começando. O relógio marcava 4:30 da manhã. A casa estava em silêncio, todo mundo dormindo. Me levantei devagar, ainda meio tonta, e fui até a cozinha pegar água. Foi quando vi o Lucas no sofá da sala. Ele estava acordado, mexendo no celular. Quando me viu, deu um sorriso que eu não consegui decifrar. E aí, tá melhor? Ele perguntou, baixando o celular. Eu murmurei um tô sim, e fui direto para a cozinha. Peguei um copo, enchi de água e bebi tudo de uma vez. A água gelada descendo pela garganta trouxe um alívio momentâneo. Você tava muito soltinha hoje, hein? Ele falou atrás de mim.
Eu não tinha percebido que ele tinha levantado do sofá e vindo até a cozinha. Dei um risinho sem graça, sem saber direito o que responder. Exagerei um pouco, falei, tentando manter o tom leve. Virei para colocar o copo na pia quando senti. Os braços dele me envolveram por trás, firmes, quentes. Eu congelei. Meu cérebro demorou uns segundos para processar o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse reagir, senti os lábios dele no meu pescoço. Um beijo. Depois outro. As mãos dele apertando minha cintura. Que porra é essa? Eu me afastei bruscamente, virando para encará-lo. Meu coração estava acelerado, não de excitação, mas de puro choque. De raiva. Lucas estava parado ali, com aquela expressão que eu não conseguia ler direito. Confiante? Desafiadora? Relaxa, ele disse, dando um passo na minha direção. Eu sei que você quer. Vi o jeito que você me olha. O quê? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Olhei rapidamente pro corredor, com medo de acordar alguém. Eu nunca. Eu não. Eu amo Rafa, cara, ele continuou, como se eu não tivesse falado nada. Mas ele é meio bobão, sabe? Não sabe o que fazer com uma mulher como você. Você merece alguém que saiba te satisfazer de verdade. Eu estava incrédula. Aquilo não podia estar acontecendo. Tentei passar por ele, voltar pro quarto, mas ele me segurou pelo braço. E me beijou. Foi rápido, mas pareceu durar uma eternidade. Os lábios dele nos meus, forçados, invasivos. Eu empurrei ele com força, usando as duas mãos contra o peito dele. Fica longe de mim, eu quase gritei, limpando a boca com as costas da mão. Saí dali correndo e me tranquei no quarto. Sentei na cama tremendo. Não era de frio, era de raiva, de nojo, de medo. Fiquei ali, abraçando os joelhos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Pensei em acordar o Rafael na mesma hora, mas e se ele não acreditasse em mim? E se ele achasse que eu tinha dado algum tipo de sinal? Tinha bebido demais, estava de vestido, tinha rido de alguma piada besta do Lucas mais cedo. Não consegui voltar a dormir. Fiquei deitada olhando pro teto até o sol nascer. Na manhã seguinte, desci pra sala com o coração na mão. O Rafael estava na cozinha fazendo café, ainda de pijama. Ele me viu e sorriu. Bom dia, dorminhoca. Como tá a cabeça? Perguntou, me abraçando. Eu me deixei ficar ali, no abraço dele, sentindo o cheiro do sabonete que ele sempre usava. Por um momento pensei em contar tudo ali mesmo. Mas o Lucas apareceu na sala. Ele estava diferente. A postura, o jeito de olhar. Nada daquela confiança idiota da noite anterior. Ele me viu e fez um sinal discreto com a cabeça, como quem pede para conversar. Eu não queria. Não queria olhar para a cara dele. Mas ele insistiu, esperando o Rafael ir ao banheiro. A gente pode conversar um minuto? Ele perguntou, voz baixa. Eu cruzei os braços, me fazendo de forte. O quê? Você lembra do que aconteceu ontem à noite? Ele estava claramente sem graça, passando a mão no cabelo nervosamente. Lembro de tudo, respondi fria. Ele respirou fundo. Olha, foi mal sério mesmo. Passei do ponto. Tava muito bêbado, confundi as coisas. Você é bonita pra caralho e eu. Não sei, viajei. Desculpa. Eu só queria que aquilo acabasse. Só queria sair dali. Tudo bem. Esquece, falei, pegando minha bolsa. Não era verdade. Nada estava bem. Mas eu precisava dele calado, longe de mim. Sério? A gente tá de boa? Ele parecia aliviado demais. Tá a mentir. E saí dali antes que o Rafael voltasse. No caminho de volta para casa, as lágrimas começaram a cair. Chamei um Uber e chorei o caminho inteiro. O motorista perguntou se eu estava bem, e eu só consegui acenar com a cabeça. Quando cheguei no meu apartamento, tranquei a porta e desabei no chão mesmo, ali na entrada. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei de raiva, de frustração, de medo. Isso já fazia 3 dias. 3 dias em que eu vinha ensaiando 1000 formas de contar pro Rafael o que tinha acontecido. 3 dias em que eu pegava o celular para mandar mensagem e travava. 3 dias fingindo que estava tudo normal quando ele me ligava. O Rafael não era bobo. Ele percebeu que alguma coisa estava diferente. No segundo dia, ele me ligou 3 vezes. Eu atendi só na terceira, forçando a voz para parecer normal. Oi, amor, ele disse, e deu para ouvir a preocupação. Você tá estranha. Aconteceu alguma coisa? Não, tô só cansada. Muita coisa da faculdade, menti, odiando cada palavra. A mentira tinha um gosto amargo. Tem certeza? A gente pode conversar. Você sabe disso, né? Eu sei. Tô bem, sério. A gente se vê amanhã? Ele hesitou. Tá bom. Te amo. Também te amo. E desliguei antes que minha voz quebrasse. Passei o resto daquele dia no meu quarto, enrolada no cobertor,
tentando entender por que era tão difícil simplesmente contar a verdade. Eu era a vítima ali, não tinha feito nada de errado. Mas minha cabeça não parava de criar cenários. E se o Rafael achasse que eu tinha provocado o Lucas de alguma forma? E se ele lembrasse de algum momento em que eu ri alto de uma piada do amigo, ou que encostei sem querer ao passar? E se ele interpretasse meu silêncio como culpa? Pior ainda, e se ele escolhesse o Lucas? Eles eram amigos há anos. Moravam juntos. Dividiam tudo. Eu estava na vida do Rafael há apenas 5 meses. 5 meses contra quase uma década de amizade. As contas não fechavam a meu favor. Minha melhor amiga, a Júlia, percebeu que tinha algo errado. A gente sempre conversava todos os dias, mas eu estava sumida. Ela apareceu no meu apartamento no 3º dia, sem avisar, com sorvete e aquela cara de quem não ia embora sem respostas. Tá, chega. O que aconteceu? Ela se jogou no sofá ao meu lado, abrindo o pote de sorvete. Você tá sumida? O Rafael me mandou mensagem preocupado perguntando se você tinha falado comigo, e você tá com uma cara horrível. Conta. Eu não ia contar. Tinha decidido que ia guardar aquilo pra mim, engolir, superar sozinha de alguma forma. Mas quando abri a boca pra falar que estava tudo bem, o que saiu foi um soluço. E então desabei de novo. Contei tudo, cada detalhe. O jeito que o Lucas me olhava, a festa, a cozinha, o beijo forçado. As palavras saíram atropeladas, entrecortadas pelo choro. A Júlia me abraçou e ficou em silêncio até eu terminar. Você precisa contar pro Rafael, ela disse firme. Hoje, agora, eu não consigo. E se ele não acreditar em mim? E se ele acreditar? Você tá partindo do princípio que seu namorado é um babaca que vai culpar você por ter sido assediada. Ele é assim? Eu balancei a cabeça. Não, ele não é. Então por que você tá tão convencida de que ele vai reagir mal? Eu não sabia responder. Talvez fosse medo mesmo. Medo de perder ele, de estragar tudo, de descobrir que aquele relacionamento gostoso e tranquilo tinha uma rachadura que eu não conseguiria consertar. Além disso, a Júlia continuou. Imagina se o Lucas faz isso de novo. Ou faz com outra pessoa. Ou fica criando situação pra te pegar sozinha. Você vai ficar andando em ovos pra sempre? Vai evitar ir na casa do seu namorado porque o babacão do amigo dele não sabe respeitar limites? Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. E tem mais uma coisa, ela disse, me encarando sério. Quanto mais tempo você demora pra contar, mais vai parecer que você tá escondendo algo. Se você tivesse contado no dia seguinte, seria óbvio que você não tinha nada a esconder. Mas agora já são 3 dias. 3 dias que você tá mentindo pra ele dizendo que tá tudo bem. Aquilo me acertou como um soco. Ela estava absolutamente certa. Cada dia que passava, meu silêncio ficava mais suspeito, mais pesado. Eu vou contar, falei, mais pra mim mesma do que pra ela. Vou contar hoje. A Júlia ficou comigo mais 1 hora, me ajudando a organizar o que eu ia dizer. Seja direta, ela aconselhou. Não fica rodeando. Conta exatamente o que aconteceu, como aconteceu. E deixa claro que você tá contando porque confia nele, não porque fez algo errado. Depois que ela foi embora, peguei o celular. Meus dedos tremiam quando digitei a mensagem pro Rafael. Você pode vir aqui? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. A resposta veio em segundos. Claro, amor, tô saindo agora. Chego em 20 minutos. Aqueles 20 minutos foram os mais longos da minha vida. Arrumei o apartamento sem necessidade, só pra ter algo pra fazer com as mãos. Lavei o rosto, prendi o cabelo, troquei de roupa. Como se isso fosse fazer alguma diferença. Quando a campainha tocou, meu coração disparou. Abri a porta e lá estava ele. Camiseta do Iron Maiden que eu sempre zoava, bermuda jeans, tênis surrado. O Rafael do jeito que sempre era. Mas o rosto dele estava preocupado, os olhos procurando nos meus alguma pista do que estava acontecendo. Oi, ele disse, me beijando na testa antes de entrar. Você me assustou com essa mensagem. Senta, pedi, fechando a porta. Minhas pernas estavam bombas. Ele se sentou no sofá, e eu me sentei na poltrona em frente. Não consegui sentar ao lado dele. Precisava de distância para conseguir falar. O que tá acontecendo? Ele se inclinou para frente, cotovelos apoiados nos joelhos. Você tá terminando comigo? O quê? Não. A resposta saiu rápida demais, quase em pânico. Não é isso. Eu só preciso te contar uma coisa que aconteceu na festa. Vi a expressão dele mudar. Confusão, depois algo próximo do medo. Tá? Pode falar. Respirei fundo. Não tinha ensaio que fizesse aquilo ficar mais fácil. Na noite da festa, quando você foi dormir e eu fui beber água na cozinha, minha voz já estava falhando. O Lucas estava acordado na sala.
O Rafael não disse nada, apenas acenou com a cabeça para eu continuar. Ele veio até a cozinha e começou a falar que eu estava muito solta na festa. Eu tentei ignorar, mas quando eu virei para colocar o copo na pia, ele me agarrou por trás. As palavras saíam rápidas agora, como se eu precisasse cuspir tudo de uma vez antes de perder a coragem. Ele começou a beijar meu pescoço. Eu me afastei e perguntei que merda era aquela, e ele disse que sabia que eu queria, que você era bobão e não sabia me satisfazer. Eu tentei sair e ele me puxou de novo e me beijou na boca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Rafael estava completamente imóvel. O rosto dele tinha perdido toda a cor. Ele estava me encarando, mas parecia que estava olhando através de mim, processando o que eu tinha acabado de dizer. Eu empurrei ele e continuei, as lágrimas começando a cair. Mandei ele ficar longe de mim e voltei pro quarto. No dia seguinte ele veio pedir desculpa, disse que estava bêbado, que confundiu as coisas. Eu disse que estava tudo bem só para ele parar de falar comigo e vim embora. Quando foi isso? A voz do Rafael saiu rouca, baixa. Há 3 dias. Ele passou as mãos pelo rosto, respirando fundo. Há 3 dias, repetiu, como se estivesse testando o peso das palavras. E você não me contou. Eu tive medo, admiti, soluçando agora. Tive medo que você não acreditasse em mim, que achasse que eu dei abertura de alguma forma, que ficasse do lado dele. Do lado dele? O Rafael me olhou como se eu tivesse dito a maior absurdidade do mundo. Você acha que eu ia ficar do lado dele? Vocês são amigos há anos. Eu tô com você há 5 meses. Eu não sabia. Ele se levantou do sofá num movimento brusco. Por um segundo, achei que ele ia embora, que eu tinha perdido tudo. Mas ele veio até mim, se ajoelhou na minha frente e segurou meu rosto com as 2 mãos. Me olha, ele pediu. Eu levantei os olhos encontrando os dele. Estavam vermelhos, brilhando com lágrimas que ele estava segurando. Eu acredito em você. Claro que eu acredito em você. E eu tô puto, muito puto, mas não com você. Nunca com você. Sério? Minha voz saiu num sussurro. Sério. Ele limpou minhas lágrimas com os polegares. Você não fez nada de errado. Nada. Você entendeu? O Lucas, que é um filho da puta. Ele te assediou, te forçou, e ainda teve a cara de pau de jogar a culpa em mim, dizendo que eu sou bobão? Mesmo na raiva, mesmo no meio de toda aquela dor, eu quase ri com a indignação dele com aquela parte específica. Ele se sentou no chão mesmo, encostando a cabeça nos meus joelhos. Ficamos assim por alguns minutos, em silêncio. Eu passava a mão no cabelo dele, sentindo o peso daquele momento. Alívio misturado com medo do que viria a seguir. Eu vou matar ele, o Rafael disse, a voz abafada. Não parecia uma ameaça vazia. Parecia uma constatação. Rafa. Não, sério. Ele levantou a cabeça, me encarando. Os olhos dele estavam vermelhos agora, não só de lágrimas contidas, mas de raiva pura. Ele é meu melhor amigo. Era. Como ele pôde fazer isso? Com você? Na minha própria casa? Eu não queria estragar a amizade de vocês, falei, e no momento em que as palavras saíram, percebi como soavam absurdas. Ele estragou. Não você. O Rafael se levantou, começando a andar de um lado pro outro na sala. Ele te assediou, te beijou à força, e ainda teve a pachorra de falar aquelas merdas sobre mim? Sobre não saber te satisfazer? Ele deu um riso amargo, sem humor nenhum. Filho da puta. Ele sempre foi meio competitivo comigo, mas isso passou de todos os limites. Aquilo me pegou de surpresa. Competitivo? O Rafael parou de andar e me olhou. Ah, é. Sempre foi assim, desde o colégio. Quando eu tirava nota boa em alguma coisa, ele tinha que tirar melhor. Quando eu entrei no time de vôlei, ele também entrou. Quando eu comecei a sair com uma menina uma vez, ele deu em cima dela também. Ele passou a mão pelo cabelo, bagunçando tudo. Eu sempre relevei porque achei que era coisa de adolescente, sabe? Coisa de moleque. Pensei que ele tinha amadurecido. Eu não sabia disso. O Rafael nunca tinha mencionado esse lado do Lucas. Sempre falava dele como se fosse um irmão perfeito, alguém em quem ele confiava cegamente. Mas agora entendo tudo, ele continuou, mais pra si mesmo do que pra mim. Os olhares dele quando a gente tava junto. As piadinhas sobre você. Aquele dia que ele comentou que você era gostosa demais pra mim, e riu como se fosse zoeira. Puta merda, eu fui tão idiota. Você não foi idiota. Você confiava nele. E não devia. Ele pegou o celular do bolso. Vou ligar pra ele agora. Espera. Levantei rápido, segurando o braço dele. Espera, Rafa. Você precisa pensar antes. Vocês moram juntos. Tem que ter um plano. Ele me olhou e viu o conflito no rosto dele. A vontade de explodir versus a racionalidade. Eu não consigo ficar na mesma casa que ele. Não depois disso. Eu sei.
Mas se você ligar agora com raiva vai ser uma confusão. Ele pode negar, pode virar a situação. Você precisa pensar direitinho. O Rafael respirou fundo algumas vezes, tentando se acalmar. Você tem razão. Eu tô com tanto ódio agora. Ele sentou no sofá de novo, a cabeça entre as mãos. Como eu não percebi? Você vinha evitando ficar sozinha com ele? Fiz que sim com a cabeça. Merda, 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 merda. Ele socou a almofada do sofá. Eu devia ter percebido. Devia ter te protegido. Sentei ao lado dele, pegando a mão dele na minha. Você não tinha como saber. Eu mesma achei que estava viajando no começo. Há quanto tempo você percebeu que ele te olhava estranho? Umas 3 semanas, talvez um mês. Ele fechou os olhos, como se estivesse sentindo dor física. Um mês. Você ficou desconfortável na minha casa por um mês e eu não percebi. Eu escondi bem. Você não devia ter que esconder. Aquele lugar era para ser seguro para você. Ele apertou minha mão. Não vai ser mais, mas eu vou resolver isso. Prometo. Ficamos sentados ali por um tempo, só segurando as mãos um do outro. Eu me sentia exausta emocionalmente, mas havia um alívio estranho também. O peso do segredo tinha ido embora. O Rafael sabia. E ele tinha acreditado em mim. Tinha ficado do meu lado. Posso te perguntar uma coisa? Ele quebrou o silêncio. Por que você demorou 3 dias para me contar? Engoli seco. Porque eu tive medo de perder você. Você nunca vai me perder por contar a verdade, ele disse, me puxando para um abraço. Nunca. Entendeu? Se alguém te faz alguma coisa, se alguém te deixa desconfortável, eu quero saber. Sempre. Fiquei ali, abraçada com ele, deixando as lágrimas caírem de novo. Mas dessa vez eram diferentes. Não eram de medo ou de vergonha. Eram de alívio. O que você vai fazer? Perguntei depois de um tempo. Ele se afastou um pouco para me olhar. Primeiro, vou procurar outro lugar para morar. Não consigo ficar lá mais. Depois vou ter uma conversa com ele. Não sei ainda se pessoalmente ou por mensagem, mas ele vai ouvir tudo que eu tenho para falar. Você vai contar para os outros amigos de vocês? Ele pensou por um momento. Não sei. Talvez. Depende de como ele reagir. Se ele assumir que fez merda e se afastar, acho que não precisa. Mas se ele tentar negar ou inventar alguma história, ele balançou a cabeça. Aí eu vou ter que me defender. E te defender também. A ideia de outras pessoas sabendo me deixava desconfortável, mas eu entendia o ponto dele. Você tá com medo do que as pessoas vão pensar? Ele perguntou, lendo minha expressão. Um pouco, admiti. Sabe como é? Sempre tem gente que acha que a mulher provocou, que deu mole, que exagerou. Quem pensar assim pode ir se fuder, ele disse, categórico. Desculpa o palavreado, mas é sério. Qualquer pessoa que culpar você por isso não é alguém que eu quero na minha vida. Eu sorri pela primeira vez em dias. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Eu te amo. Você sabe disso, né? Eu também te amo. E você sabe que isso não muda nada entre a gente, né? Você não fez nada de errado. Nada. Ele falou isso olhando direto nos meus olhos, como se precisasse ter certeza de que eu tinha entendido. E eu tinha. Pela primeira vez desde aquela noite horrível na cozinha, eu realmente acreditei que talvez, só talvez, tudo fosse ficar bem. Fica aqui hoje, pedi. Não volta pra lá ainda. Não ia voltar mesmo, ele disse. Vou ligar pro meu pai, ver se ele pode me buscar umas coisas lá amanhã enquanto o Lucas tá na aula. Não quero ver a cara dele ainda. Passamos o resto da tarde juntos no meu apartamento. Pedimos comida, assistimos algo na Netflix sem prestar muita atenção. Era reconfortante ter ele ali, saber que eu não estava sozinha nisso. Mais tarde, quando já estava escurecendo, o celular do Rafael tocou. Era a mensagem do Lucas. E aí, mano, vai dormir fora de novo. Tá ficando caro pagar o aluguel sozinho aqui, kkkk. Eu vi a mandíbula do Rafael travar. Ele digitou e apagou a resposta umas 3 vezes antes de finalmente enviar. A gente precisa conversar. Amanhã. A resposta do Lucas veio rápido. Opa, tá tudo bem? Aconteceu algo? O Rafael só respondeu, amanhã, e bloqueou a tela do celular. Você vai contar pra ele amanhã? Perguntei. Vou. Não consigo segurar isso até achar um lugar novo pra morar. Ele precisa saber que eu sei. Ele me olhou. Você quer estar lá quando eu falar com ele? Balancei a cabeça imediatamente. Não, não quero ver ele nunca mais se possível. Entendo. Então vou sozinho. Ele suspirou. Vai ser uma merda. Vai, concordei. Mas precisa ser feito. Naquela noite, deitada ao lado do Rafael na minha cama, olhei pro teto pensando em tudo o que tinha acontecido. Em como as coisas podiam mudar tão rápido. 3 dias atrás eu estava numa festa feliz,
Sem imaginar que aquela seria a última vez que me sentiria confortável perto de alguém que eu achava que era só o amigo do meu namorado. O Rafael já estava quase dormindo quando sussurrou: "Obrigado por me contar. Eu sei que foi difícil. Obrigado por acreditar em mim", respondi. Ele entrelaçou os dedos nos meus e ficamos assim até o sono vir. Mas eu sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. A conversa dele com o Lucas. As consequências. A possibilidade de tudo isso explodir de formas que eu nem conseguia imaginar ainda. Por enquanto, tudo que eu podia fazer era estar ali, ao lado dele, e enfrentar o que viesse. Acordei antes do Rafael. A luz da manhã entrava pela janela do quarto. E por um breve momento, aquele segundo entre o sono e a consciência plena, tudo parecia normal. Mas então a lembrança voltou como uma onda fria. O Lucas. A festa. A conversa de ontem. Virei para olhar o Rafael dormindo ao meu lado. Ele estava de bruços, um braço jogado sobre o travesseiro, o rosto relaxado. Parecia tão tranquilo ali, tão diferente da tensão que tinha tomado conta dele ontem. Senti uma pontada de culpa. Eu tinha trazido esse problema para a vida dele. Tinha colocado ele numa posição onde precisava escolher entre o melhor amigo e a namorada. Mas a voz da Júlia ecoou na minha cabeça: "Você não fez nada de errado." Me levantei devagar, tentando não acordá-lo, e fui fazer café. Enquanto a cafeteira fazia seu trabalho, fiquei olhando pela janela da cozinha. O prédio da frente tinha roupas coloridas estendidas nas varandas. Uma senhora regava plantas. Vida normal acontecendo lá fora enquanto meu mundo tinha virado de cabeça para baixo. "Bom dia." Me virei. O Rafael estava encostado na porta da cozinha, com o cabelo completamente bagunçado e os olhos ainda inchados de sono. Mesmo assim, ele sorriu para mim. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. "Bom dia. Café?" Ofereci. "Por favor." Servimos as xícaras e sentamos à mesa da cozinha. Um silêncio estranho pairou entre nós. Não era desconfortável, mas era pesado. Tinha tanta coisa não dita ali. Eu tava pensando, ele começou, mexendo o café distraidamente. "Vou falar com ele daqui a pouco. Melhor resolver isso logo." Meu estômago se apertou. "Você tem certeza? Não quer esperar mais um pouco, planejar melhor?" Se eu esperar, vou começar a criar desculpas para adiar. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Ele tomou um gole do café. Além disso, não consigo fingir normalidade com ele. Não depois do que eu sei. "Como você vai fazer? Vai na República?" "Vou mandar mensagem pedindo para ele vir aqui. Não quero fazer isso lá. É território dele, sabe? Aqui é neutro." Fazia sentido, mas a ideia do Lucas vindo pro meu apartamento me deixava desconfortável. Como se ele fosse contaminar meu espaço seguro também. "Eu posso sair", ofereci. "Ir para casa da Júlia ou dar uma volta. Não preciso estar aqui." "Você tem certeza?" "Tenho. Acho que vai ser melhor assim. Para você e para mim." Ele concordou com a cabeça, parecendo aliviado. "Tá bom. Vou mandar mensagem para ele agora então." Vi o Rafael pegar o celular e digitar: "Precisa vir no AP da minha namorada. Agora." É sério. A resposta do Lucas demorou uns 5 minutos. "Cara, que clima pesado é esse? Tá tudo bem? Tô saindo agora." "Ele vem", o Rafael disse, a voz tensa. Olhou para mim. "Vai demorar uns 40 minutos para ele chegar aqui." Terminei meu café rapidamente e fui me arrumar. Joguei água no rosto, prendi o cabelo, vesti a primeira roupa que encontrei. Quando voltei para a sala, o Rafael estava sentado no sofá, a perna balançando nervosamente. "Ei", chamei. Ele olhou para mim. "Você vai ficar bem. E qualquer coisa me liga." Ele se levantou e me abraçou forte. "Obrigado. Por confiar em mim. Por me contar. Obrigado por acreditar em mim", respondi, repetindo as palavras da noite anterior. Peguei minha bolsa e saí do apartamento. Desci as escadas em vez de usar o elevador, meio que esperando ganhar tempo, processar tudo. Quando cheguei no térreo, parei por um momento. Será que devia mesmo deixar o Rafael sozinho? E se a situação ficasse violenta? O Rafael não era de brigar, mas ele estava com tanta raiva. Balancei a cabeça. Ele era adulto. Sabia se cuidar. E se eu ficasse, ia deixar tudo mais complicado. Liguei para Júlia enquanto caminhava sem rumo pela calçada. "Oi, como você tá?" Ela atendeu no segundo toque. Eu contei para ele. E ele acreditou em mim. Ficou do meu lado. "Tá com muita raiva do Lucas." Ouvi o suspiro de alívio dela do outro lado da linha. "Graças a Deus. Eu sabia que ele ia ser legal com você. E agora?" "Agora ele tá no meu AP esperando o Lucas chegar para ter uma conversa." Eu saí. Não queria estar lá. "Quer vir pra cá? Posso fazer os ovos, a gente assiste besteira na TV."
Quero. Passei as próximas 2 horas na casa da Júlia, mas minha cabeça estava completamente no meu apartamento. O que será que estava acontecendo lá? O Lucas tinha chegado? Como tinha sido a reação dele? O Rafael tinha conseguido manter a calma? Chequei o celular a cada 5 minutos. Nada. Relaxa, a Júlia disse, sentada ao meu lado no sofá dela. Essas coisas demoram. E é bom sinal que ele não tá te ligando. Significa que tá conseguindo resolver. Ou significa que tá tudo tão ruim que ele nem consegue pegar no celular, rebati. Você é muito pessimista, sabia? Finalmente, quase 2 horas depois que saí de casa, meu celular vibrou. Mensagem do Rafael, já foi. Pode voltar quando quiser. Te ligo daqui a pouco. Mostrei a tela pra Júlia. Isso é bom ou ruim? Não sei, mas pelo menos acabou. Vai pra casa, conversa com ele direito. Me despedi dela e voltei pro meu apartamento com o coração acelerado. Quando abri a porta, encontrei o Rafael sentado no chão da sala, encostado no sofá. Ele olhou pra mim e deu um sorriso cansado. Oi. Oi. Fechei a porta e sentei no chão ao lado dele. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Ele veio. Tava de cara amarrada, reclamando que eu tava fazendo drama. Aí eu contei que você tinha me falado o que ele fez na festa. E, primeiro ele negou. Disse que eu tava louco, que você devia ter sonhado ou confundido as coisas porque tava bêbada. O maxilar do Rafael travou. Aí eu falei que você lembrava de cada detalhe, que não tinha nada de confusão. E ele mudou a versão. Mudou como? Começou a dizer que foi você que deu em cima dele. Que tava se jogando a noite toda, dançando provocante, que foi na cozinha de propósito porque sabia que ele tava lá. Ele deu um riso amargo. Disse que você que beijou ele e depois ficou com remorso. Sentiu o sangue gelar nas veias. Ele falou isso? Falou. E eu quase bati nele ali mesmo. O Rafael passou a mão pelo rosto. Mas aí eu falei que não acreditava nele. Que eu conhecia você, que confiava em você. E que ele era um mentiroso filho da puta. Como ele reagiu? Ficou puto. Disse que eu era um idiota, que ele era meu amigo há anos e eu ia acreditar numa piranha que conhecia há 5 meses. As palavras dele não minhas, ele acrescentou rapidamente, vendo minha expressão. Lágrimas arderam nos meus olhos. Não de tristeza, mas de raiva pura. Aí eu falei pra ele que nossa amizade tinha acabado. Que eu ia sair da República até o fim do mês e que não queria mais falar com ele nunca mais. Ele riu na minha cara, disse que eu ia me arrepender quando percebesse que você só tava usando eu, que meninas como você sempre arrumam um trouxa pra controlar. Rafa. Não terminou. Ele me olhou. Porque aí ele disse, ela vai te trair, mano. Assim como tentou me trair naquela noite. E quando isso acontecer, não vem chorar pra mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu mandei ele sair, o Rafael continuou. Gritei mesmo, coisa que eu nunca faço. Disse pra ele ir embora antes que eu fizesse algo que ia me arrepender. Ele saiu batendo a porta e falando que eu era um idiota. Me joguei nos braços dele, e ficamos ali abraçados no chão da sala. Eu chorava baixinho, ele segurava firme. Ele realmente virou tudo contra mim, murmurei. Mas eu não acreditei, nem por um segundo. O Rafael afastou meu cabelo do rosto. Eu sei quem você é. Sei o tipo de pessoa que você é. E nada que ele disser vai mudar isso. E agora? Agora eu preciso achar um lugar pra morar. Vou ligar pro meu pai, ver se posso ficar lá uns dias enquanto procuro. E vou evitar o Lucas o máximo possível. Você acha que ele vai espalhar essa versão dele? A pergunta que eu tinha medo de fazer. O Rafael ficou quieto por um momento. Não sei. Talvez. Ele tava bem puto quando saiu. E era isso que me apavorava. A ideia do Lucas contando pra todo mundo que eu tinha dado em cima dele, que eu tinha traído o Rafael, que eu era uma mentirosa. Mesmo que as pessoas que realmente me conheciam não acreditassem, sempre ficaria aquela pulga atrás da orelha. Sempre teria alguém olhando pra mim diferente. Se ele fizer isso, eu vou contar a verdade, o Rafael disse, firme. Pra quem for necessário. Não vou deixar ele destruir sua reputação com mentiras. Mas e se as pessoas acreditarem nele? Vocês são amigos há tanto tempo. Então essas pessoas não merecem estar na minha vida. Ele beijou minha testa. E olha, eu conheço os amigos da gente. A maioria é gente boa. Vão perceber que ele tá mentindo. Eu queria acreditar nisso. Queria mesmo. Passaram-se 2 semanas desde aquela conversa no meu apartamento. 2 semanas que pareceram 2 meses. O Rafael conseguiu ficar na casa dos pais dele temporariamente enquanto procurava um lugar para morar. Ele foi buscar suas coisas na República num dia que sabia que o Lucas estaria na faculdade. Levou o pai dele junto só para garantir. Disse que o clima lá estava péssimo.
O Lucas tinha deixado as coisas dele espalhadas pela sala, como se estivesse marcando território, e tinha colocado música alta no quarto quando soube que o Rafael estava lá. Infantil. Mas era exatamente o tipo de coisa que o Lucas faria. Durante esses dias tentei manter minha rotina normal. Ia para a faculdade, assistia aulas, fingia que estava tudo bem, mas não estava. Eu sentia os olhares. Ouvia os sussurros que paravam quando eu passava. O Lucas tinha espalhado a versão dele. Não para todo mundo, ele foi mais esperto que isso. Ele contou para os amigos mais próximos, aqueles que frequentavam a República, que estavam na festa. E como um vírus, a história foi se espalhando. A namorada do Rafael deu em cima do Lucas e agora tá inventando que foi assediada para encobrir. Ela estava bêbada, se jogou para cima dele e no dia seguinte quis fazer papel de vítima. O Rafael é muito trouxa, acreditou nela e largou o melhor amigo. A Júlia foi a primeira a me contar. Ela ouviu 2 caras do curso de engenharia comentando no corredor. Ficou tão puta que quase partiu para cima deles, mas se segurou. A gente precisa fazer alguma coisa, ela disse, sentada na lanchonete da faculdade comigo. Não dá para deixar esse babaca sair impune espalhando mentiras sobre você. O que eu posso fazer? Sair por aí negando? Isso só vai fazer parecer que eu tô na defensiva, que tenho algo a esconder. Então a gente fica parada vendo sua reputação ser destruída? Eu não tinha resposta para isso. O Rafael estava arrasado. Não pela perda da amizade com o Lucas, isso ele tinha aceitado e seguido em frente. Mas por ver o que estava acontecendo comigo. Ele tinha confrontado alguns dos amigos que estavam espalhando a história, mas era como enxugar gelo. Quanto mais ele negava, mais parecia que estava defendendo a namorada às cegas. Uma tarde, eu estava saindo da biblioteca quando esbarrei nele. No Lucas. Literalmente esbarrei. Ele estava parado na porta, como se estivesse esperando alguém, e eu não vi porque estava olhando pro celular. Quando levantei a cabeça e reconheci ele, meu corpo inteiro congelou. Opa, desculpa, ele disse, com um sorriso que me deu náusea. Um sorriso falso, venenoso. Não vi você aí. Tentei passar direto, mas ele deu um passo pro lado, bloqueando minha saída de forma sutil, como se fosse acidente. Com pressa? Ele perguntou, ainda sorrindo. Pensei que pudéssemos conversar, esclarecer as coisas. Não tenho nada para falar com você. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. É uma pena, porque tem muita gente perguntando sobre aquela noite. E eu tenho sido bem honesto nas minhas respostas. O tom dele era casual, mas a ameaça estava clara. Honesto, eu dei um passo para frente, encarando ele. A raiva superou o medo. Você tá espalhando mentiras sobre mim e chama isso de honestidade? Mentiras? Ele levantou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Eu só tô contando minha versão do que aconteceu. Não é culpa minha se sua versão é diferente. Sua versão é uma mentira. E você sabe disso. Ele se aproximou, baixando a voz. Sabe o que é engraçado? No fim, não importa qual versão é verdadeira. O estrago já tá feito. As pessoas já estão falando. E você sabe como é, né? Mulher que se envolve em polêmica assim sempre sai queimada. Senti vontade de gritar, de chorar, de bater nele. Mas não ia dar esse gostinho pra ele. Você é um merda, falei. Baixo, mas com toda a convicção que tinha. E uma hora as pessoas vão perceber isso. Boa sorte com isso. Ele finalmente saiu do caminho. Ah, e manda um beijo pro Rafael. Coitado. Perdeu um amigo de anos por causa de uma mentirosa. Saí dali tremendo. Não de medo, mas de ódio puro. Liguei pro Rafael assim que cheguei no estacionamento e contei tudo. Filho da puta, ele cuspiu do outro lado da linha. Ele tá fazendo isso de propósito. Quer te intimidar. E tá conseguindo. Vem pra cá. Vamos pensar em alguma coisa juntos. Fui direto pra casa dos pais do Rafael. Dona Márcia, a mãe dele, me recebeu com um abraço apertado. Ela sabia de tudo. O Rafael tinha contado pra ela e pro pai logo o que aconteceu. E desde então tinha me tratado com um carinho maternal que quase me fazia chorar. Esse menino não presta mesmo, ela disse, balançando a cabeça. Sempre achei ele meio falso, mas não imaginei que fosse capaz disso. O Rafael me levou pro quarto dele. Era estranho estar ali, no quarto de adolescente dele, com posteres de bandas nas paredes e troféus de vôlei na estante. Um pedaço da vida dele que eu ainda não conhecia. Sentamos na cama e ficamos em silêncio por um momento. Eu tive uma ideia, ele disse finalmente. Mas você não vai gostar. Fala. A gente podia ir na polícia. Fazer um boletim de ocorrência. Olhei para ele, processando. Você acha que isso vai adiantar? Sinceramente, não sei. Provavelmente não vai dar em nada criminalmente. Mas fica registrado. Fica oficial que você reportou o que aconteceu.
E se ele continuar espalhando mentiras, a gente tem algo documentado. Pensei naquilo. A ideia de ir numa delegacia, ter que contar tudo de novo para um estranho, passar por aquilo tudo, me deixava exausta só de pensar. Deixa eu pensar, pedi. Naquela noite, deitada na minha cama, fiquei olhando pro teto pensando em tudo. Em como minha vida tinha virado do avesso por causa de uma pessoa horrível. Em como Lucas estava lá, provavelmente dormindo tranquilo, enquanto eu estava aqui me corroendo. E foi aí que tive minha própria ideia. No dia seguinte, liguei para Júlia. Você conhece aquela menina, a Camila, que andava com a gente no começo do semestre? A Camila do curso de psicologia? Conheço. Por quê? Ela não tinha saído com o Lucas ano passado? Houve uma pausa. Tinha. Eles ficaram por uns 2 meses. Terminou meio estranho. Ela ficou meio evasiva quando perguntei. Por que você tá perguntando isso? Porque eu quero conversar com ela. Júlia entendeu na hora. Você acha que? Acho que o Lucas tem um padrão. E se tiver, a Camila pode saber de alguma coisa. Consegui o número da Camila com a Júlia e mandei mensagem. Oi Camila, aqui é a namorada do Rafael, a gente já se viu algumas vezes na facul. Será que você tem um tempo pra gente conversar? É sobre o Lucas. A resposta veio 3 horas depois. Oi? Sobre o Lucas. O que aconteceu? Prefiro conversar pessoalmente se você topar. Pode ser num café, você escolhe o lugar. Tudo bem. Amanhã às 15 horas no café da rua da faculdade? Perfeito. Obrigada. Quando contei pro Rafael, ele ficou apreensivo. Você tem certeza disso? Não quero que você se machuque mais. Eu preciso saber se ele fez isso antes. Preciso saber que não sou louca, que não foi algo que eu provoquei de alguma forma. Ele segurou meu rosto. Você não provocou nada. Mas eu entendo. Quer que eu vá com você? Não. Acho que vai ser mais fácil ela se abrir se for só eu. No dia seguinte, cheguei no café 15 minutos adiantada. Pedi um chá e fiquei mexendo no celular nervosamente. Quando a Camila chegou, reconheci ela na hora. Cabelo cacheado preso num coque, óculos de grau, sempre com aquele ar meio sério. Oi, ela disse, sentando na minha frente. Desculpa a demora, a aula atrasou. Sem problema. Obrigada por vir. Ela pediu um café e ficou me olhando, esperando. Respirei fundo. Olha, eu sei que isso vai parecer estranho. Mas eu preciso te perguntar uma coisa sobre quando você saiu com o Lucas. Vi ela ficar tensa na hora. O que sobre? Ele te fez alguma coisa? Algo que te deixou desconfortável? O silêncio dela já foi resposta suficiente. Ela desviou o olhar, mexendo na xícara de café que tinha acabado de chegar. Por que você tá perguntando isso? Contei. Não tudo, mas o suficiente. A festa à cozinha, o beijo forçado. Vi a expressão dela mudar conforme eu falava. Eu sabia, ela disse baixinho quando terminei. Eu sabia que ele ia fazer de novo. Meu coração disparou. De novo. Camila suspirou, tirando os óculos e limpando com a barra da blusa. A gente tava ficando há umas 6 semanas. Tudo meio casual, nada sério. Um dia a gente foi numa festa na república dele. Bebi um pouco, não muito. Fui pro banheiro e quando saí, ele me puxou pro quarto dele. Ela parou, como se estivesse reunindo coragem. Eu disse que não queria, que tinha gente na casa. Ele insistiu, disse que era rapidinho. Eu continuei dizendo não, mas ele não parava. Ficou me beijando, me tocando, mesmo eu empurrando ele. Consegui sair quando alguém bateu na porta procurando o banheiro. Senti um nó na garganta. Você contou pra alguém? Tentei contar pra uma amiga minha que conhecia ele. Ela disse que eu tava exagerando, que o Lucas era gente boa, que ele provavelmente só tava bêbado e animado demais. Disse que eu não devia estragar a reputação dele por causa de um mal-entendido. Ela deu um riso amargo. Terminei com ele no dia seguinte por mensagem e evitei ele desde então. Camila, eu sinto muito. Eu também sinto. Por mim e por você. Ela me olhou. Deixa eu adivinhar. Ele tá espalhando que você deu em cima dele? Como você sabe? Porque foi exatamente o que ele fez comigo quando contei pra aquela amiga. Ela deve ter comentado com alguém, e de repente tinha gente dizendo que eu tinha me jogado pra cima dele e ficado com raiva quando ele recusou. Ela balançou a cabeça. Eu era mais nova, mais insegura. Deixei quieto. Mas me arrependo até hoje. Ficamos sentadas ali, 2 mulheres que tinham passado por experiências parecidas com o mesmo homem horrível. Você estaria disposta a confirmar isso publicamente? Perguntei. Não precisa dar detalhes, mas só confirmar que ele tem esse padrão? Ela pensou por um longo momento. Você vai fazer alguma coisa oficial? Tipo polícia? Ainda não decidi, mas tô cansada dele sair impune. Então sim, ela disse, com uma firmeza que não esperava. Sim,
Já tá na hora de alguém parar esse babaca. Saímos do café e trocamos números. Combinamos de manter contato. Quando cheguei em casa, liguei pro Rafael e contei tudo. Sabia, ele disse, e ouvi a raiva na voz dele. Eu sabia que aquele filho da puta tinha algo errado. E pensar que eu defendi ele por anos. Você não sabia, Rafa. Ele escondia bem. Isso não me faz sentir melhor. Nos dias seguintes, eu e a Camila conversamos mais. Ela me contou que depois de pensar melhor, tinha lembrado de outra menina que tinha reclamado do Lucas numa festa, dizendo que ele tinha sido muito insistente. Mesmo depois dela dizer não. Na época todo mundo tinha relevado como o jeito dele pegador, homem sendo homem. Com a ajuda da Camila, conseguimos o contato dessa outra menina, Marcela. Ela foi mais relutante em conversar, mas quando explicamos a situação, ela se abriu também. História similar, festa, bebida, Lucas não aceitando um não. 3 mulheres. 3 histórias parecidas. Um padrão claro. Foi a Júlia quem sugeriu. Vocês precisam expor isso. Não pode deixar ele continuar assim. Como? Ninguém vai acreditar na gente, eu disse. Vão se vocês falarem juntas. 3 pessoas com histórias independentes? Isso não é coincidência. A Camila topou. A Marcela também, embora com mais receio. E eu estava cansada de ser vítima em silêncio. Criamos um documento conjunto. Nada muito elaborado, apenas um relato objetivo do que cada uma tinha vivido, com datas aproximadas e contexto. Não usamos linguagem emocional nem acusações dramáticas. Apenas fatos. O Rafael leu e ficou em silêncio por um tempo. Isso vai virar um inferno quando você publicar. Eu sei. As pessoas vão questionar, vão dizer que vocês estão inventando, que é vingança. Eu sei. Mas você vai fazer mesmo assim? Vou. Porque se eu não fizer, ele vai continuar. E vai ter uma quarta, uma quinta vítima. E não quero isso na minha consciência. Ele me abraçou. Então eu tô com você. Até o fim. Publicamos numa sexta-feira à noite. Não em rede social pessoal, mas num fórum anônimo da faculdade onde as pessoas compartilhavam experiências. Era um espaço moderado, sério, usado geralmente para denúncias de assédio e discriminação no campus. O título era simples: Relato sobre comportamento predatório de Lucas, sobrenome? No post, as 3 deixamos claro que não estávamos nos conhecendo ou combinando histórias. Éramos mulheres diferentes, de círculos diferentes, que tinham vivido experiências similares com a mesma pessoa. Colocamos um aviso de conteúdo e disponibilizamos nossos relatos. A resposta foi imediata. Em 1 hora tinha 50 comentários. Alguns de apoio, outros questionando, alguns chamando a gente de mentirosas. Mas então começaram a aparecer outras vozes. Eu tive uma experiência parecida com ele, mas achei que tinha sido só comigo. Ele fez algo similar com uma amiga minha, mas ela tinha vergonha de contar. Sempre achei ele meio babaca, mas não sabia que era tão grave. E o mais importante, pessoas que conheciam o Lucas, que eram próximas dele, começaram a questionar. Porque 3 relatos independentes, seguidos de mais comentários confirmando o padrão, era difícil de ignorar. No sábado de manhã, meu celular não parava de vibrar. Mensagens de pessoas que eu mal conhecia, dizendo que acreditavam em mim, que tinham visto comportamentos estranhos do Lucas, mas nunca tinham conectado os pontos. O Rafael me mandou print de um grupo que ele ainda fazia parte com alguns amigos da República. Os caras estavam discutindo o post, e vários estavam dizendo que sempre acharam o Lucas meio esquisito com mina bêbada, e que fazia sentido agora. Lucas tentou se defender. Postou uma resposta furiosa dizendo que era tudo mentira, conspiração de mulheres ressentidas, que ele nunca tinha forçado nada com ninguém. Mas a defesa dele era fraca, emocional, agressiva, exatamente o tipo de resposta que fazia ele parecer culpado. Especialmente quando a Camila respondeu calma e objetivamente: eu não tenho nenhum motivo para mentir sobre você. A gente terminou há mais de 1 ano. Não tenho nada a ganhar com isso exceto impedir que você faça a mesma coisa com outras mulheres. Na segunda-feira, quando voltei para a faculdade, o clima era completamente diferente. As pessoas ainda olhavam, mas não com julgamento. Com solidariedade. Meninas que eu mal conhecia vinham falar comigo, agradecer por ter tido coragem de expor. Um professor do departamento de psicologia me procurou e disse que o caso tinha chegado até a coordenação, que iam abrir uma investigação interna sobre o comportamento do Lucas. Não posso prometer que vai dar em algo, ele disse. Essas coisas são complicadas. Mas estamos levando a sério. O Lucas começou a faltar aula. Ouvi dizer que ele estava pensando em trancar o semestre, que a mãe dele tinha vindo buscar ele porque ele estava passando por um momento difícil por causa de falsas acusações. Parte de mim sentiu pena.
Não dele, mas da situação toda. De como as coisas tinham chegado naquele ponto. Mas então eu lembrava da sensação dos lábios dele forçados nos meus. Lembrava do medo da violação, de como ele tinha tentado destruir minha reputação para proteger a dele. E a pena passava. Algumas semanas depois, o Rafael finalmente encontrou um apartamento. Era pequeno, um kitnet perto da faculdade, mas era dele. Ajudei ele a se mudar, junto com a Júlia e alguns amigos verdadeiros que tinham ficado do lado dele. Como você tá se sentindo? Ele perguntou naquela noite quando estávamos sentados no chão do apartamento novo dele, cercados de caixas, comendo pizza. Cansada, admiti. Mas, mais leve, sabe? Como se um peso tivesse saído. Eu também. Ele pegou minha mão. E eu queria te agradecer. Por quê? Por ter sido forte o suficiente para fazer isso. Por não ter deixado ele ganhar. Ele me olhou com aqueles olhos sinceros que me fizeram me apaixonar por ele. Você salvou outras mulheres de passar pelo que você passou. Isso é importante. Encostei a cabeça no ombro dele. A gente salvou. Você acreditou em mim quando podia ter duvidado. Ficou do meu lado quando era mais fácil ficar neutro. Isso fez toda a diferença. Ficamos assim por um tempo, só aproveitando a paz de estar juntos, de ter sobrevivido àquela tempestade. 2 meses depois, numa tarde de sábado, eu e o Rafael estávamos no parque perto da faculdade. Ele tinha levado um violão e estava tentando me ensinar a tocar, sem muito sucesso, diga-se de passagem. A gente ria dos meus acordes tortos quando meu celular tocou. Era a Camila. Oi, tudo bem? Desculpa incomodar no fim de semana. Sem problema, pode falar. Você viu o comunicado que a faculdade mandou? Que comunicado? Checa teu e-mail. Agora. Abri meu e-mail com o coração acelerado. Lá estava, um comunicado oficial da coordenação informando que após investigação interna, o aluno Lucas, sobrenome, tinha sido suspenso por um semestre e teria que passar por acompanhamento obrigatório antes de poder retornar. Além disso, a faculdade estava implementando novos protocolos de prevenção e resposta a casos de assédio. Não era uma expulsão. Não era uma punição criminal. Mas era algo. Era um reconhecimento oficial de que o que ele fez estava errado. Mostrei pro Rafael. Ele leu e me abraçou forte. Vocês conseguiram, ele disse. Vocês realmente conseguiram. Liguei pra Camila de volta e a gente ficou no telefone por meia hora, meio rindo, meio chorando. Marcela entrou numa chamada de grupo e celebramos juntas aquela pequena vitória. Não era o final feliz perfeito dos filmes. O Lucas não tinha ido preso. Não tinha pedido desculpas. Provavelmente ainda achava que era vítima de uma injustiça. E sempre ia ter gente que duvidava da gente, que achava que a gente tinha exagerado. Mas algo tinha mudado. A conversa tinha começado. Outras mulheres tinham se sentido encorajadas a falar sobre suas experiências. A faculdade tinha sido forçada a olhar para a cultura de assédio que existia nas festas e repúblicas. E eu tinha minha voz de volta. Naquela noite, deitada ao lado do Rafael no apartamento pequeno mas acolhedor dele, olhei pro teto e pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Como uma única noite ruim tinha se transformado em algo muito maior. Como o medo tinha se transformado em coragem. Como a vergonha tinha se transformado em raiva produtiva. No que você tá pensando? O Rafael perguntou, virando para me olhar. Que eu sobrevivi e respondi. Que a gente sobreviveu. Ele sorriu e me puxou para mais perto. E vamos continuar sobrevivendo. Juntos. E pela primeira vez em meses eu acreditei nisso de verdade. 6 meses depois a vida tinha voltado a ter uma rotina. Não era a mesma rotina de antes. Eu tinha mudado, o Rafael tinha mudado. Nossa relação tinha amadurecido de formas que a gente nem imaginava que precisava. Eu e a Camila tínhamos virado amigas de verdade. A gente se encontrava para estudar, desabafar, às vezes só existir uma perto da outra sem precisar falar sobre aquilo. Tinha algo reconfortante em ter alguém que entendia sem precisar explicar. A Marcela tinha trancado o curso e se mudado para outra cidade. Disse que precisava de um recomeço, longe de tudo que lembrava aquele período. A gente mantinha contato por mensagem, e ela parecia mais leve, mais feliz. O Lucas tinha voltado depois da suspensão, mas era uma sombra do que era antes. Ele não frequentava mais festas, não tinha mais aquela pose de popular. As pessoas o evitavam. Ele tinha perdido o poder que sempre teve, e era visível como isso o consumia. Eu cruzei com ele uma vez no corredor da faculdade. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Não tinha raiva ali, pelo menos não da minha parte. Só, nada. Ele tinha se tornado irrelevante na minha vida. Desviei o olhar e continuei andando.
O Rafael tinha se formado um grupo novo de amigos, pessoas genuínas que o respeitavam e me respeitavam. A gente ia em festas de vez em quando, mas ele nunca me pressionava. Sempre perguntava se eu estava confortável, se queria ir embora. Tinha se tornado ainda mais atencioso, mas não de um jeito sufocante. De um jeito que mostrava que ele entendia que eu tinha limites diferentes agora. Um ano depois daquela noite na cozinha, eu estava no apartamento do Rafael, que agora era meio que nosso apartamento, já que eu passava mais tempo lá do que na minha própria casa. Era aniversário dele, e eu tinha preparado uma surpresa pequena, um jantar feito por mim, com a ajuda de vários tutoriais do YouTube, e um presente que tinha trabalhado nele por semanas. Depois do jantar, entreguei uma caixa embrulhada. Mais um presente? Você já tinha me dado aquele livro que eu queria, ele disse, sorrindo. Abre. Dentro tinha um álbum de fotos. Mas não era um álbum normal. Eram fotos de momentos que a gente tinha compartilhado durante aquele ano difícil. Fotos felizes, tristes, bobas. Em cada página, eu tinha escrito pequenas notas. Obrigada por acreditar em mim quando era mais fácil duvidar. Obrigada por segurar minha mão nos dias ruins. Obrigada por me mostrar o que é uma parceria de verdade. Vi os olhos dele encherem de lágrimas conforme virava as páginas. Na última página tinha uma foto nossa recente, sorrindo, felizes. E embaixo eu tinha escrito: a gente sobreviveu à tempestade. Agora vamos aproveitar o arco-íris. Ele fechou o álbum e me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Eu te amo tanto, ele disse, a voz embargada. Tanto. Também te amo. E ali, naquele apartamento pequeno, cercados por evidências de que tínhamos construído algo real e forte a partir das cinzas de uma situação horrível, eu percebi algo importante. O Lucas tinha tentado me quebrar. Tinha tentado destruir meu relacionamento, minha reputação, minha paz. Mas ele tinha falhado. Porque eu era mais forte do que ele jamais imaginou. E tinha pessoas ao meu lado que me lembravam disso todos os dias. A história não teve o final de vingança explosiva que eu às vezes fantasiava nos momentos mais escuros. Não teve o momento catártico de vê-lo implorar perdão ou sofrer consequências devastadoras. Mas teve algo melhor. Teve eu reconstruindo minha vida. Teve eu encontrando minha voz. Teve eu transformando o trauma em ativismo, mesmo que pequeno. Teve eu aprendendo que sobreviver não é só continuar viva, mas continuar vivendo plenamente, sem deixar que pessoas ruins roubem sua alegria. E no fim, essa foi a melhor vingança possível. Continuar feliz, continuar amando, continuar sendo eu mesma, só que uma versão mais forte, mais sábia, mais completa. Ele não conseguiu me destruir. E eu nunca mais ia deixar ninguém tentar. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!